Campanha: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 40. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois meterás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal, e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo que há nele, e santificarás com todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar de holocausto e a todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da congregação, e os lavarás com água. Vestirás a Arão as vestes santas, e ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio. E a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés, conforme tudo que o Senhor lhe condenou, assim o fez. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu neles os seus varais, e levantou as suas colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho, e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima. E levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. E acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo. E pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele o holocausto, e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de diante sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Levítico, capítulo 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. À porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação.
Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto, partirá nos seus pedaços, e os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços à cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água. O sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras para o holocausto, oferecerá macho sem mancha e a degolará ao lado do altar, para a banda do norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue à roda sobre o altar. Depois a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água. O sacerdote tudo isso oferecerá e o queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos, e o sacerdote a oferecerá sobre o altar. Ele torcerá o pescoço com a sua unha e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar, e o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para a banda do oriente no lugar da cinza, e fendê-la-á com as suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Capítulo 2. E quando alguma pessoa oferecer a oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. E atrará os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. A oferta queimada é um cheiro suave ao Senhor. O que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é, de ofertas queimadas ao Senhor. E quando ofereceres a oferta de manjares cozido no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de manjares, cozida na caçoula, será da flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás sobre ela, deitarás azeite, é a oferta de manjares. E se a tua oferta for oferta de manjares da sertã, far-se-á da flor de farinha com azeite. Então trarás a oferta de manjares que se fará daquilo ao Senhor, e se apressará, e apresentará ao sacerdote, o qual levará ao altar. O sacerdote tomará daquela oferta de manjares o seu memorial e a queimará sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. O que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é de ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecerei oferta queimada ao Senhor. Deles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. E toda oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. E se ofereceres ao Senhor a oferta de manjares das primícias, oferecerás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo. Isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. E sobre ela deitarás azeite e porás sobre ela incenso. Oferta é de manjares. Assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite, com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. Capítulo 3. E se sua oferta for sacrifício pacífico, se oferecer de gado macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em roda. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, e
toda a gordura que está sobre a fressura. Então ambos os rins e a gordura que está sobre eles e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins tirará. Os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha que está no fogo. Uma oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem mancha a oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico, oferecerá ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará do espinhaço, e a gordura que a cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura. Como também tirará ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é da oferta queimada ao Senhor. Mas, se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a oferecerá, e porá sua mão sobre a sua cabeça, degolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. Como também tirará ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Capítulo 4. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e fazer contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou o novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. O sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. E todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho de expiação tirará dele, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado com os rins tirará, como se tira do boi do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas, e as suas entranhas, e o seu esterco, isto é, todo aquele novilho levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á um novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação. O sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação. E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura e queimá-la-á sobre o altar. E fará este novilho como fez ao novilho da expiação.
Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É a expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar e por erro fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, aquilo que se não deve fazer e assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho sem mancha, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode, o degolará no lugar onde se degola o holocausto perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará a expiação do seu pecado, e este lhe será perdoado. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer e assim for culpada, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha pelo seu pecado que pecou. Porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha a trará, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois, o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar, e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará a expiação dos seus pecados que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Capítulo 5. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que o viu ou que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar pronunciando temerariamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que o culpado, sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado, assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar, porém o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar, e expiação do pecado é. E do outro fará o holocausto conforme o costume. Assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um éfa de flor de farinha para a expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado.
E atrará o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial e a queimará sobre o altar e em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado, e o resto será do sacerdote, como oferta de manjares. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e assim demais acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E, se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação de culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do seu erro em que errou em sem saber, e lhe será perdoado. Expiação de culpa é, certamente se fez culpada ao Senhor. Capítulo 6. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que se lhe deu em guarda, ou que depois na sua mão, ou o roubo, ou que retém violentamente ao seu próximo, ou que achou perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma coisa, outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que porquanto pecou e ficou culpada, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, o restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem é, o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, trará o sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpada nelas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. O sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E essa é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão o oferecerá perante o Senhor diante do altar, e tomará o seu punho cheio da flor de farinha da oferta e do seu azeite, todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então queimará sobre o altar cheiro suave, e isso, por ser memorial ao Senhor, e o restante dela comerão, Arão e seus filhos. A asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo que tocar nela será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, pela oferta de manjares contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde.
numa caçoula se fará com azeite, cozida trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que de entre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo por estatuto perpétuo, ou seja, toda será queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado. Perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá, no lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a sua carne será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre o que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Porém, se for cozido no vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá, no fogo será queimada.